da célula, reconhecendo o ser vivo? Sim, né? Então, começamos nossa aula de revisão hoje. Então, teremos as 8 aulas revisadas na aula de hoje ao vivo. Espero que vocês tinham as dúvidas que vocês tinham até então. Sabemos que esse momento é bem delicado, mas estou fazendo o possível para conseguir dar uma boa aula e explicar o máximo possível dentro dos meus vídeos também, para quem assiste, tá bom? Então, começando ali pelo reconhecimento do ser vivo, foi as primeiras aulas que a gente teve lá no início do ano, antes da pandemia ainda, né? Então, nós tivemos lá a teoria celular, né, em que todos os seres vivos têm que ter uma organização celular, toda célula se origina de outra existente, e a célula, ela realiza funções que a mantêm viva. E também vimos a organização desses seres vivos. Esses seres vivos, eles podem ser unicelulares, formados por apenas uma célula, ou pluricelulares, né? Em que alguns unicelulares, como por exemplo as bactérias que a gente viu ali no reino das moneras, né? Eles são procariontes. O que significa isso? Significa que o núcleo, né? O DNA do organismo não está contido num núcleo. A célula não tem núcleo. O DNA está misturado ali dentro do citoplasma, tá? Já os organismos eucariontes contêm células com núcleo definido. Então, o DNA está dentro do núcleo. E daí, armazena o material genético daquele organismo. Lembrando que existem organismos unicelulares e pluricelulares eucariontes. Procariontes, só unicelulares. A do reino das moneras, que são as bactérias e as árqueas, tá bom? Dentre a organização dos seres vivos, né, do corpo dos seres vivos, nós temos seres vivos que são apenas células e temos seres vivos pluricelulares, que têm outras organizações, né? Tem células, tem tecidos, tem órgãos, tem sistemas e tem organismo, né, que formam todo o organismo. Então, quer dizer, vocês aí, nós todos somos organismos pluricelulares, possuímos mais de uma célula. Então, nós temos as células, temos conjunto de células que formam os tecidos, né? Temos conjuntos de tecidos que formam a estrutura, que são os órgãos. Daí nós temos coração, pulmão, temos traqueia, estômago, intestino, enfim, diversos órgãos. E ainda temos os sistemas. Por exemplo, sistema respiratório, cavidade nasal, cavidade oral, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões. Todos esses órgãos fazem parte do sistema respiratório. E todos os sistemas do corpo humano, por exemplo, ou do corpo de qualquer outro animal, eles formam em conjunto o organismo. Então, no nosso corpo nós temos sistema nervoso, sistema muscular, sistema esquelético, sistema digestório, sistema respiratório, sistema genital, no caso, reprodutor, né, o masculino e feminino. Temos o sistema endócrino, que são sistemas de hormônios, né? Esses sistemas todos trabalhando em conjunto formam o organismo. Vou ver se tem alguma pergunta aí, gente. Pode fazer no chat. Deixa eu ver aqui. Só tem ok, umas coisinhas aqui que tá o Netaon. Nem sei quem é. Só bota para atrapalhar. Tá? O senhor vai passar quem vai produzir a apresentação? Então, continuando. Esses seres vivos, né, eles podem produzir o seu próprio alimento, no caso dos autótrofos, com a fotossíntese, então as plantas, algas, né, produzem o seu próprio alimento, e os heterótrofos, que são aqueles que se alimentam de outros seres vivos. Então, nós somos heterótrofos. Os heterótrofos, dentro das classificações que nós temos aqui, ó, tem heterótrofos herbívoros, que se alimentam de plantas,
carnívoros, que só se alimentam de carne, e nós somos onívoros. Nós nos alimentamos de plantas, de carne de outros animais, né, ou de outros seres vivos, enfim. E tem organismos, né, outros, que se alimentam somente de sangue, por exemplo, mosquito, né, alguns morcegos, pulga, carrapato, esses organismos são hematófagos. Os detritívoros são aqueles que se alimentam de detritos ou restos. Então, podemos colocar nos detritívoros, por exemplo, urubu é um animal detritívoro, vai lá e se alimenta do resto de outros animais, dentre outros seres vivos que comem restos, tá? Quanto ao ciclo de vida, né? Ele pode ser variável, então nós temos um ciclo de vida que envolve pelo menos 5 etapas, né? As principais: nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e morte, tá? Dentro da reprodução ali, desenvolvimento, que a gente fala que é a reprodução, né? Nós temos as reproduções assexuada, que não tem a formação de gametas. Então, de um organismo se divide em dois. Por exemplo, a bactéria, uma célula, ela duplica o DNA e se divide em duas. Se reproduziu já, tá? De forma assexuada. No momento que eu falo forma sexuada, não quer dizer sexo propriamente dito. Quer dizer que existe a produção dos gametas, masculino e gameta feminino, que são as células germinativas. No caso dos animais, espermatozoides para os machos, óvulos para as fêmeas. No caso das plantas, a oosfera para as fêmeas e os anterozoides para os machos. Então, nas flores aí das plantas tem esses dois gametas. O pólen é o masculino. Lá, a parte do ovário da flor tem os gametas femininos. Então, tudo que envolve gameta na reprodução é reprodução sexuada. Pergunta sobre reprodução? No caso, quando não tem a junção dos dois, são assexuadas. Daí quando, tipo, animais é sexuada. Quando não tem produção dos gametas, assexuada. Quando não tem espermatozoide, não tem óvulo, assexuada. Quando tem a produção dos dois, sexuada, ok? Continuando. Se eu estiver rápido, dá uma comentada aí. Ou abre o microfone do senhor, está muito rápido. Ô, professor, Fale. no chat tem uma pessoa que tem pergunta. O Black Oi? 20. Tem uma pessoa que tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Ô, senhor, tipo Fale. assim, a minha pergunta não é, tipo, sobre o conteúdo que a gente tá estudando, mas, tipo assim, depois que terminar e a gente voltar tudo normal na escola, a gente vai dar uma revisada bem mais nesses conteúdos que a gente tá estudando, né? A princípio, sim, tá? Só que a gente não sabe quando volta, né? Esse é o problema. E se não O voltar? professor, o senhor Thiago, Fale. tem um monte de gente falando que as aulas só vão voltar dependendo do ano que vem, porque, né? Tá. Eu estou tentando fazer essas aulas ao vivo, queria ficar mais fácil de vocês perguntarem diretamente para mim, se tem uma dúvida, né? Não, mas os professores dos outros, assim, deviam começar a fazer isso daí, porque daí, às vezes o aluno entende mais. Ô, senhor, Fale. tipo assim, as atividades que tu coloca vão estar, tipo assim, juntando pra matéria pra passar de ano? Sim, sim. As atividades a gente definiu, gente, que vale como avaliação, assim como vocês faziam em sala, lembra? Que a gente corrigia ali e dava uma nota. A média das atividades que vocês tiram ali, por exemplo, tirou 7, 8, aquela média geral, quando a gente fizer um total, é uma nota que vocês têm. A avaliação da semana passada, outra nota. Então, essas duas notas fazem uma média do trimestre. Bom, vamos supor que tu ficou com 4 no trimestre. Semana que vem tu tem essa substitutiva. E daí tu pode recuperar tudo que tu deixou para trás, ou que tu errou ali, tu tenta recuperar na próxima. Sim, entendi. Tá? Obrigada. De nada. O trabalho vai ser corrigido praticamente instantaneamente. Se faz no MASC,
assim que eu já acessar as tuas respostas, Catrine, já corrijo e tu já tem a resposta tua nota, digamos assim, tá? Continuando sobre as características dos seres vivos, o metabolismo, gente, tá? Ele vai servir para produzir energia. Então, essa energia vai servir para renovar as estruturas, para o organismo crescer, para ele se reproduzir, tá? E ele pode ser do tipo aeróbio, que eu vou usar o oxigênio, né, para produzir energia através da respiração celular, ou anaeróbio, em que eu não uso o oxigênio, tá? O anaeróbio ocorre, por exemplo, no processo de fermentação. Tem organismos que se fazem fermentação, que é o caso, por exemplo, quando a gente utiliza o fermento, né? Fermento biológico. Eles fazem processo... Não, fermento biológico é aeróbio, mas quando vai se fazer uma bebida alcoólica, por exemplo, a cerveja, coloca a levedura lá dentro do equipamento, agora não lembro exatamente o nome, tá? E lá dentro ele é fechado, então não tem oxigênio lá dentro. E a fermentação que o micro-organismo faz é que produz o álcool, que dá a mistura alcoólica ali da cerveja. Então, ele vai fazer um processo de produção de energia anaeróbio. No momento que eu uso o oxigênio, no caso, na fermentação do pão, por exemplo, do crescimento do pão, né? Aquilo ali é fermentação, metabolismo aeróbio. Usa o oxigênio para fermentar a farinha e ele produzir gás e o pão crescer, tá? Além disso, os organismos sempre respondem aos estímulos do ambiente. Então, o vento, o calor, a chuva, excesso de chuva, falta dela, enfim, tudo isso o organismo responde, seja ele vegetal, animal, fungo, bactéria ou até mesmo um protozoário. Ele responde à ação do ambiente. Perguntas sobre o conteúdo? Fala, Jean. Tu botou, oi, aqui é o Jean. Alguma pergunta? Tá, continuando, gente. Quanto à origem dos seres vivos, né, gente? Temos algumas teorias, né? Tínhamos a teoria da geração espontânea, em que os materiais não vivos, né, por exemplo, resto de comida, papelão, madeira, que se acumulasse em algum local, surgiriam seres primitivos. Claro que isso hoje é um absurdo. A gente sabe que o ser vivo surge de outro ser vivo. Mas na época não se tinha ideia disso. Por isso que eles foram pesquisar e tentar fazer as explicações. Quanto à parte de surgimento de vida, né, depois que essa hipótese do princípio ativo, da capacidade, né, de transformar um material não vivo em ser vivo, caiu porque foram feitos alguns experimentos que desconsideraram isso, tá? Surgiram as teorias de Oparin e Haldane, da Terra primitiva, né, em que o metano, o vapor de água, raios, hidrogênio, enfim, e a água, né, o vapor de água e os raios ultravioleta, acabavam formando uma espécie de oceano que era rico em nutrientes. Mais tarde, né, em 1950, na década de 50 do século passado, Stanley Miller e Harold Urey comprovaram em laboratório a possibilidade de haver essa transformação realmente, em que hidrogênio, amônia, metano e vapor de água pudessem realmente se transformar, né, ou ser transformados em substâncias orgânicas, ou seja, pertencentes a um ser vivo. Eles colocaram esses gases aqui dentro do recipiente fechado, ó, em laboratório, né, de um equipamento de vidro. Tiraram, então, todo o ar primeiro de dentro, depois colocaram só os gases que eles queriam. E a água, fervendo. A água fervendo produzia vapor, esse vapor se misturava aos gases. Aqui tínhamos descargas elétricas através de eletrodos, né? E simulava a atmosfera primitiva. Esses gases entravam em reação química, se condensavam aqui e voltavam para esse recipiente aqui embaixo. Ó. E aqui foi se acumulando uma substância característica de um ser vivo, uma proteína, por exemplo. E daí se descobriu que essa teoria de Haldane poderia, sim, ter ocorrido na Terra primitiva.
tá? Então, essa teoria é comprovada cientificamente, que a partir de gases da atmosfera primitiva, poderia ter surgido substâncias, né, que levaram à formação de seres vivos. Vamos continuar aqui. A partir disso, começou a se estudar, então, as evoluções, a evolução do ser vivo, né? E trouxe o estudo dos fósseis como uma das principais armas para o estudo da evolução, de como que a vida se modificou ao longo dos milhares de anos, né? Propostos pela teoria do Big Bang, né? Da grande explosão lá de formação do universo. Teve essa proposição, né? Então, de surgimento da vida e evolução. E então os ramos da paleontologia começaram a estudar os fósseis, que são, na verdade, restos de organismos do passado, né? Não tem mais material orgânico, ele já mineralizou ali. Então só tem minerais, mas tem a forma do animal, né? Como é que eles sabem de que data é esse animal, né? Quanto tempo tem aquele animal ou aquela planta ali? Porque todo o corpo de animal ou planta de um ser vivo qualquer é formado por carbono. E eles realmente verificam a radioatividade, né? Digamos assim, digamos, um resquício, uma emissão radioativa do carbono 14, que nós temos no nosso corpo. E ele tem, assim, o que se chama de meia-vida do carbono. A cada tantos anos, aquela radioatividade diminui pela metade. Então, com isso, eles sabem aproximadamente o tempo daquele fóssil, né? Viveu há 110 milhões de anos atrás, aproximadamente. Eles não dão a data, faz 110 milhões, 450 mil, 333 anos e 2 dias e 5 horas. Não, aproximadamente é o valor, certo? Então, tem como fazer essa datação através desse estudo. Então, o fóssil se forma em camadas sedimentares, de acúmulo. Então, esse animal foi soterrado por algum motivo, né? Uma erupção, morreu no leito de um rio, foi soterrado pela areia do leito de rio. O leito de rio formou uma rocha sedimentar. Os restos orgânicos foram sendo substituídos por minerais e fossilizou. E aparece a marca, né? O registro fóssil na rocha. E daí o paleontólogo consegue estudar e determinar aproximadamente o tamanho do animal, o que ele comia através dos dentes, talvez o ambiente que ele estava, enfim, eles conseguem fazer um baita estudo. No caso, pela radioatividade do corpo do animal, eles conseguiram estar aproximadamente quanto tempo ele viveu na Terra? Isso aí, eles conseguem, como assim, nós temos formados de carbono, nós somos formados de carbono. Então, o carbono do nosso corpo emite uma certa radiação, inofensiva para nós. Mas isso serve para eles conseguir datar, digamos, dizer quanto tempo tem esse fóssil. Então, a cada tanto, vamos supor, vou dar um exemplo, a cada 1 milhão de anos, a radiação do carbono diminui pela metade. Então, se ele vai de metade, eles vão ver contando quantos milhões de anos, quantas reduções teve, para eles terem uma ideia de quanto tempo está aquele organismo ali. Então, eles conseguem datar dessa maneira. No caso, pelo tanto de vezes que abaixou, ele chutou aproximadamente quanto tempo tu viveu? Isso aí. Aproximadamente há quanto tempo ele viveu, não quanto tempo de idade ele tinha. Né? Não, eles podem dizer assim, há quanto tempo ele existiu, digamos assim. Tá? Quanto tempo atrás ele existia? Bom, ele existia há 110 milhões de anos atrás, por causa do carbono tá? Da radiação que o carbono emite. Tipo, Flor, então o carbono do nosso corpo, traz radiação? Sim, todos os corpos contêm radiação, só que nem todas as radiações são prejudiciais, tá? E isso é que a gente vai, digamos, verificar no carbono isso aí. Qual é o tempo em que ele está ali preservado? Bom, ele preservou aquilo ali há 110 milhões de anos, é que tem ali a datação, porque foi diminuindo a radiação até chegar a essa contagem. É um cálculo matemático daí que os paleontólogos usam, né? Então, a matemática também está presente na biologia, no ramo da biologia, né? Que é a paleontologia. Posso continuar?
Beleza. A adaptação e evolução, né, gente? Hoje, né, a gente sabe que os seres vivos não surgiram, né, de um material não vivo, mas Lamarck, né, dizia que era isso. Surgia da geração espontânea. E ainda dizia o seguinte: se tu utilizasse um material, um membro mais do que outro, esse membro se desenvolveria, cresceria. Por exemplo, se tu mexesse pegasse um tijolo só com uma mão só e começasse a fazer musculação com aquele tijolo, o teu braço cresceria, né, ficaria com a musculatura tão forte que essa característica ela ia ser passada para o teu descendente. Então, o teu descendente nasceria com aquele braço direito musculoso já. Então, ele dizia que existia a geração espontânea e a lei do uso e desuso e da herança de características adquiridas. Então, eu adquiri uma característica ao longo da minha vida e eu passo essa característica para o meu filho, para minha filha. Ou, eu perdi um braço, né? Tomara que não aconteça, óbvio. Mas, como eu me reproduzi depois da perda do braço, meu filho vai nascer sem o braço também. Então, era isso que ele dizia. E, na verdade, a gente sabe que não é. Isso acontece pela genética, né? Herança hereditária. Então, já vem no teu gene e tu transfere para o teu descendente. Metade da tua carga genética. E a outra metade vem da mãe ou vem do pai, dependendo, né? Se é uma mulher, vem do pai. E por exemplo, se eu estou falando para uma mulher isso, a outra metade do material genético do filho vai vir do pai. Se eu estou falando para um homem, a outra metade vai vir da mãe, obviamente. Metade do pai, metade da mãe. Sempre a união do gameta lá, né? Mas Francesco Redi inventou um experimento tão simples para dizer que a vida não surgia de material não vivo. Ó. Ele pegou frascos de vidro, botou um pedaço de carne e fechou ali com uma rolha, uma tampa, enfim. E o outro ele botou só uma telinha. E alguns outros, ele não tampou, deixou o acesso das moscas. O que aconteceu com esse das moscas? As moscas colocaram ovos, nasceram larvas, e ele explicou que os seres primitivos, as larvas, eram, na verdade, filhotes das moscas, porque nos outros não nasceram nada, né? Nem no fechado, nem no com gase. Agora, só que ele não explicou os seres microscópicos, por exemplo, bactéria e fungo, bolor, por exemplo, né? E as bactérias. Então, mais tarde, Louis Pasteur criou o experimento de Pasteur, tanto que hoje a gente tem a pasteurização. Tá? Alguém chamou aqui? Eu vou bloquear esse meu amigo aqui na reunião. Vai bloquear o Onit, né? Deu. Espero que não venha mais. Bom, então, mais tarde, o Pasteur, ele criou um método chamado de, hoje em dia a gente conhece como pasteurização. Provavelmente vocês já viram em alguma embalagem lá, principalmente do leite, né? Leite homogeneizado, ou seja, misturado, e pasteurizado. É o processo criado por Pasteur. Ele fez o quê? Pegou um caldo de carne, né? Pegou lá, ferveu carne, extraiu o caldo, colocou esse caldo nutritivo no recipiente, ó, colocou um gargalo em forma de S, que é chamado de pescoço de cisne, tá? Aqueceu esse caldo, ferveu, matou todos os micro-organismos e deixou a entrada do ar ali. O líquido, após alguns dias, ele continuou sem micro-organismos. Ou seja, não cresceu nenhuma bactéria, nenhum fungo. Por quê? Porque nessa curva aqui, ó, os micro-organismos ficavam retidos, eles não subiam para cá. Tá? E quando ele tirou o gargalo, em seguida, em algum tempo depois, né, alguns dias depois, havia presença de micro-organismos. Então ele conseguiu explicar esse surgimento de micro-organismo, que o micro-organismo, na verdade, ele está no ar. E só surge micro-organismo lá no alimento ou em outro objeto, né? Um fungo na parede, enfim, porque ele já está presente no ar. Quando ele encontra condições para se reproduzir, para crescer,
ele vai fazer isso. Então, ele explicou também o não surgimento espontâneo dos micro-organismos. Então, todo ser vivo vem de um outro pré-existente, tá? Segundo Darwin, né, o outro, né, ele fez uma viagem, né, em seu navio chamado Beagle e criou a seleção natural, a teoria da seleção natural, que ele dizia o quê? Todos os organismos contêm características. Se estas forem favoráveis, este organismo consegue se reproduzir, se alimentar e perpetuar a sua espécie. Agora, se ele tem características desfavoráveis, ele não vai conseguir se reproduzir, ele não vai conseguir manter a sua espécie e vai ser extinto. Então, fatores ambientais é que vão determinar isso. Imaginem hoje, se todos nós sabemos que a gente respira o oxigênio, mas se algum de nós respirassem o hidrogênio, por exemplo, o gás hidrogênio, nós, enquanto não faltasse oxigênio, não saberíamos dessa capacidade. Porém, no momento que faltasse o oxigênio, os que respiram oxigênio morreriam, porque o ambiente não tem mais oxigênio, e os que respirassem o hidrogênio sobreviveriam. Agora não tem oxigênio, agora vou respirar o hidrogênio. Não, eles já tinham essa característica. Então, na verdade, eles só usaram da característica favorável naquele momento. Tá? E daí conseguem se reproduzir, conseguem se alimentar, os outros vão morrer porque não tem mais gás oxigênio. Tá? Isso é um exemplo. A seleção natural vai selecionar os organismos. Uma planta que é de ambiente seco. Agora, naquele ambiente, começou a ser alagado. Ela vai resistir? Não vai resistir, porque ela não está adaptada, não tem características de adaptação àquele ambiente úmido. Ela vai morrer porque vai sendo afogada gradualmente, porque a planta também respira através do solo. Se eu pegar um solo muito compactado, as plantas não se desenvolvem. Agora, se eu pegar um solo fofinho, com bastante nutriente, a planta se desenvolve bem, com a umidade adequada. Agora, se tem umidade demais, não se desenvolve, a planta se afoga. Então, tem várias características que o ambiente é que seleciona o organismo. Por exemplo, os dinossauros. O que selecionou ele? A princípio, que se sabe, a teoria mais aceita, né? Estudos comprovados dos resquícios nos fósseis, é que um cometa se chocou com o planeta Terra e gerou uma poeira de gases tão intensa que a luz do Sol não penetrou na atmosfera durante 2 anos. Nesses 2 anos, a temperatura do planeta baixou tanto que somente os animais que tinham alta resistência e que, digamos assim, tinham a temperatura do corpo, conseguiam manter a temperatura do corpo constante ou que hibernavam, é que conseguiram sobreviver. Então, os dinossauros maiores, que precisavam se alimentar muito de carne, enfim, não conseguiram sobreviver. Os que precisavam de plantas não conseguiram, porque não tinha luz, as plantas não cresciam suficientemente, eles morriam de fome. Então, uma coisa levou a outra. O ambiente selecionou os organismos mais aptos, mais, como é que eu vou dizer, adaptados àquele momento. Tá, gente? Então, a condição que o organismo se adapta é realmente a sua capacidade de características ou conjunto de características que ele já tem. Se for favorável, sobrevive. Se não for, morre. Tá? E é assim que ocorre a evolução. Aqueles que morreram não evoluem, não prosperam, não continuam no ciclo da vida. Aqueles que conseguem manter a sua variedade genética, né, e conseguem transmitir essa informação para os seus filhos, é que vão perpetuar e vão sobreviver no ambiente. Pode perguntar. Blackpink. Tipo assim, tipo, quando os animais hibernam, como é que eles conseguem hibernar, sendo que eles não comem nada, não tomam nada e, tipo, não morrem hibernando?
Ó, dentro das características dos animais que hibernam, por exemplo, os ursos, né? No hemisfério norte, ali no norte dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, enfim, até mesmo lá no Ártico, né? Os ursos polares, eles têm um sistema de que, na época de verão, eles têm que se alimentar o máximo possível para aumentar a sua gordura no corpo, digamos assim. E essa gordura, ela é uma reserva de nutrientes para ele durante a hibernação. Então, eles hibernam muito gordos, né, digamos assim, com um acúmulo de gordura grande, que é uma reserva para o inverno que não tem alimento. Então, eles diminuem a sua atividade e conseguem fazer com que, com essa diminuição de atividade do metabolismo, de gasto de energia, mais a gordura que eles foram armazenando durante o verão, eles consigam sobreviver toda aquela época fria e sem alimentos, até eles despertarem no outro verão, né? Então, naquela época dos dinossauros, só sobreviveram aqueles que estavam extremamente adaptados a esses 2 anos de frio intenso, né? Com pouco alimento, então eles tinham que ter uma capacidade de capturar alimento gastando pouca energia. Então, os ursos, por exemplo, ou outros animais que hibernam, eles fazem isso. Acumulam energia durante o verão na forma de gordura no corpo e durante o inverno, época fria, com pouco alimento, eles vão gastando essa energia lentamente através do seu metabolismo desacelerado. Tem alguns animais que, eu não lembro agora o nome, mas tem alguns animais que chegam a ficar quase sem batimento cardíaco durante 1 minuto. Às vezes bate 1, 2, tem 1, 2 batimentos por minuto e eles quase congelam durante o inverno, mas não morrem. Depois do verão eles voltam à sua atividade normal. É incrível, né? A adaptação dos organismos. Então, por isso que qualquer local que nós mexamos, né, no ambiente, pode ocorrer o que está ocorrendo agora. Essa pandemia, o que é reflexo do quê? Do ser humano agindo muito próximo da natureza, né? E acontece que a natureza tem outros vírus, não é só o que a gente conhece. Se eu desmato lá determinada floresta e pego os animais para consumir, eu posso estar trazendo um vírus, uma bactéria, um fungo que eu desconhecia e causar a doença como ocorreu, né? E que agora, como o deslocamento das pessoas é muito mais rápido durante o ano, né, dentre os, como é que eu vou dizer, dentre os continentes, por causa do voo, né, do avião, enfim, que é mais rápido, a disseminação da doença foi rápida. Por isso que deu muitas mortes e ainda está ocorrendo muitas mortes por causa disso. Então, nós estamos correndo atrás do prejuízo que a gente causou anteriormente para a natureza. E a natureza só cobra o que ela pode. Está selecionando agora. Bom, apareceu esse vírus. Os mais fortes vão sobreviver. Nós tentamos bloquear esse processo de adaptação, né, de seleção natural, que é o vírus, através das vacinas. Porque senão, quantas pessoas morreriam de gripe H1N1, H1N2, H2N3, gripe suína, gripe aviária, ou a gripe comum? Então, teria muitas pessoas morrendo disso. Então, com os medicamentos, a gente conseguiu burlar um pouco esse sistema, tá? Isso nos tornou o quê? Oi? Tipo assim, voltando ao assunto de hibernar os animais e tal, se eu comesse, tipo, o verão inteiro e ficasse bem gordo, daí eu hibernasse, eu tipo, conseguisse ficar viva só dormindo ou não? É mais ou menos esse sistema, só que nós não temos essa adaptação, né? Daniele? Né? Eu acho que é isso. Daniele. Pela voz, nós não temos essa adaptação de hibernar, mas se tivéssemos, nós faríamos isso. Na época quente, comeríamos, nos alimentaríamos, engordaríamos o máximo que pudéssemos, e na época fria, onde o alimento é mais escasso, nós dormiríamos, hibernaríamos, diminuiríamos o nosso gasto energético, com isso a temperatura do corpo baixa, os batimentos cardíacos também diminuem, respiração diminui, e manteríamos dormindo, digamos assim, até a próxima estação quente. Normalmente na primavera, começa a despertar de novo. Tá bom? Isso é seleção natural. Se eu não tenho essa característica, eu não consigo fazer isso. E foi isso que aconteceu lá. Oi. Tipo, os animais dormem, tipo, ficam gordinhos e, tipo, não precisam comer. Mas e a água?
Eles precisam tomar água para sobreviver. Como eles fazem isso? Como o gasto energético é pequeno, o corpo já contém água, né? Então, alguns animais usam a estratégia seguinte: dão pequenas acordadinhas para comer gelo. Ou aqueles que hibernam de vez, não fazem nada disso, eles economizam o máximo possível a água. Então, eles não fazem xixi, não eliminam fezes, tá? Então, eles perdem pouca água durante esse período. Então, tanto quando eles acordam, a primeira coisa é comer gelo ou ir para a beira de um rio, né, tomar água para repor e depois sair para caçar, tá? Tá. Obrigada. De nada. Mas, tipo assim, eles acordam pra, tipo, usar o banheiro? Não, eles não usam. Normalmente eles se usam pouco, tá? Às vezes eles fazem o quê? Eles eliminam os seus dejetos, né, para fora da sua toca. Então eles devem ter, ou não fazem, ou tem um sistema que eles criam, né, por adaptação, por até experiência do próprio animal ali, dos pais, dos filhos. Então vai sendo passado de pai para filho isso, né, de geração a geração, que eles aprendem a comer, aprendem a se comportar, aprendem a caçar, aprendem a se proteger, enfim, eles aprendem tudo com os mais velhos. E aprendem esse sistema também com o mais velho. Como é que eu faço para não ser encontrado, se eu sou uma presa de algum outro animal maior, né? Como é que eu faço para não ser encontrado? Eu tenho que não eliminar fezes durante a minha hibernação, não eliminar urina durante a minha hibernação. Não, eu sou um animal de grande porte, eu posso eliminar parte aos pouquinhos, mais concentrado. Ele vai criar um sistema para eliminar esses resíduos, para não deixar na toca dele também, né? Mas, tipo, não faz mal, tipo, ficar segurando e não fazer a sua necessidade? Nesse caso, eles têm a adaptação, eles têm a característica. Para nós, fazeria mal. Né? Fazeria, fala estranho, né? Mas faria mal, tá? Por quê? Porque o nosso sistema é o quê? Repor água e eliminar água. Repor água e eliminar água. Repõe através da ingestão de água, de alimentos que contêm água, e elimina através de urina, de suor, de fezes, né? Elimino água nesses meios. Então, por isso que eu estou sempre repondo, tá? Agora, os animais que têm essa adaptação já têm essa característica, então não vão morrer porque não estão eliminando, tá bom? Continuando. Biodiversidade e classificação, né, gente? Classificação a gente viu assim rapidamente, né? Não tem, fizemos muitas coisas com classificação. Mas o que é uma biodiversidade? A biodiversidade é uma quantidade grande de espécies num determinado local. Biodiversidade da Mata Atlântica. São todas as espécies de animais e de plantas que vivem na Mata Atlântica. Né? Aquele local é muito biodiverso, ou seja, não é que ele contém muitos seres vivos de uma espécie só. Por exemplo, a floresta de pinos que tem aí na Bela Torres. Tem só pinos, então ele não é diverso. Agora, se ele tivesse se eu pegar uma mata qualquer, né, ali no Morro dos Macacos, que é bem menor do que a floresta de pinos, eu tenho uma biodiversidade muito grande, porque eu tenho diversas espécies diferentes no mesmo local. Então, isso significa a biodiversidade de um local. O número de espécies que ela apresenta. Ele é mais biodiverso ou menos biodiverso. Tá? Agora, todos os organismos, eles sofreram pelo ser humano uma classificação artificial, porque foi o ser humano que impôs isso. O cachorro não quer saber se ele é cachorro ou não, ele quer comer, eliminar seus resíduos, se reproduzir, enfim, fazer isso. O ser humano tem digamos, a necessidade de classificar tudo, né? De dar nome a tudo. Então, criou-se um sistema científico. E esse sistema é chamado de taxonomia, é um ramo da ciência, né? Que dá nome aos seres vivos. E esse nome ele é padronizado, tá? Nós temos a padronização da espécie, né? Nós temos 7 grupos, né? Quanto maior o grupo, quanto mais no topo da pirâmide, aqui no caso do reino, maior diversidade nós temos, mais número de animais, ou número de plantas. Nós temos os reinos. Reino das moneras, bactérias. Temos os filos dentro da monera, classe,
ordem, família, gênero e as espécies de bactérias. Dentro do reino dos animais, temos os filos dentro do reino do animal, animal vertebrado, invertebrado, cordado, né? Temos as classes, mamífero, primata, né? Ordem primata, por exemplo, família hominídeo, família canídeo, família felídeo, gênero homo, gênero felis, gênero canis, né? Então temos alguns. E a espécie? Espécie sempre vai ser dado uma nomenclatura binominal, ou seja, vai ter que constar dois nomes, pelo menos, em que o idioma a ser escrito tem que ser o latim, uma língua morta, que não é usada, né, gente? A primeira palavra do nome deve ter a primeira letra maiúscula, a segunda palavra deve ser escrita com letras minúsculas e quando tiver escrito, a espécie tem que estar destacado, ou em negrito, ou em itálico, ou sublinhado. Vou dar exemplos aqui, ó. Olhem bem aqui, ó. Pantera pardus, que é o leopardo, né? Tá vendo que Pantera tem a primeira letra, que é o primeiro nome, né? Primeira letra maiúscula. O resto tudo minúsculo. E pardus, que é o segundo nome, tudo minúsculo. Essas palavras estão todas em latim e estão em itálico. Ó, Nefites, mefites, ou seja, toirão. Lontra, lutra, lutra. A lontra. O cão doméstico, né? Canis familiares. O lobo. Canis lupus. Olha aqui, ó. Estão vendo que o Canis familiares e Canis lupus têm o mesmo primeiro nome? Significa que esses dois são muito parentes. Eles têm o mesmo gênero. Tem a mesma família, tá? Tem a mesma ordem carnívora e tem a mesma classe, mamíferos, são todos mamíferos. Todos esses aqui, ó, são carnívoros, são mamíferos e são vertebrados. Todos têm coluna vertebral. Então, nós temos as classificações: reino, filo, classe, ordem, gênero, quer dizer, família, gênero e espécie. São grupos, né, que a gente vai dividindo. São as 7 classificações, 7 grupos. Dentro dos reinos, nós temos 5 reinos, né, colocados aqui. Reino das moneras, ou das bactérias. O reino dos protistas. O reino dos fungos. O reino dos vegetais, ou das plantas. E o reino dos animais. São 5 reinos que a gente já observou. Cada um tem características específicas, né? Para ser monera, tem que ser, todos eles vão ser unicelulares, todos os unicelulares são procariontes, as células não têm núcleo definido, tem DNA, mas não tem núcleo. A maioria é decompositor, né? E alguns causam doença no ser humano. Por exemplo, a micose, né? No caso dos fungos, ou a dor de garganta, no caso das bactérias. Então, bactérias e são bactérias, tá? Perdão, aqui não entra os fungos, tá? O reino dos protistas são todos eucariontes, unicelulares. Alguns dos protistas podem ser pluricelulares. Quais são os pluricelulares? As algas pluricelulares. O resto é protozoário, tá? O reino dos fungos são unicelulares ou pluricelulares. Os unicelulares a gente pode colocar o bolor, o pluricelular, o cogumelo de chapéu, aquele, né? Comum que a gente vê, ou o champignon, que a gente pode consumir, no caso. São heterótrofos. Todos os fungos são heterótrofos, se alimentam de outro ser vivo. Pode ser do resto ou de um ser vivo propriamente dito, né? Causando uma doença, como uma micose no ser humano, no caso dos fungos. No reino das plantas, todos são pluricelulares, eucariontes, e aqui tem uma diferença, ó, autótrofos. Eles produzem seu próprio alimento. Nos animais, todos são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Então, consomem alimentos, se alimentam a partir de outros seres vivos. Tá? Esta foi a primeira aula que nós tivemos. Depois tivemos aulas mais curtinhas. Alguma pergunta a mais sobre essa aqui, gente? 4 horas? Não. Tem mais um pouquinho. Professor, Fale. Ah, meu Deus, Um de cada vez. Primeiro, Não, Pedro, vai lá. Não, tá de boa. Dani? Tá, tipo assim,
primeiro nasceu um, ou o lobo ou o cão. Mas daí, tipo assim, como é que nasceu um se, tipo, o lobo é de uma espécie diferente do cão e nasceu daí o cão? Isso, assim, ó. O Canis é o gênero, ou seja, o lobo que é o Canis lupus e o cachorro que é o Canis familiares, em algum momento eles pertenciam à mesma espécie, tinham um ancestral comum, ou seja, um antecessor, que não era nem lobo e nem cão. Em algum momento, eles, pela seleção natural, pela evolução, pelas mutações do DNA, nasceu alguns organismos diferentes, né? O lobo e nasceu outros que eram o cão, né? O cão, na verdade, ele já existia antes da domesticação, né? Só que ele era selvagem. Hoje nós temos o Canis familiaris, que é o cão doméstico. Canis lupus, que é o lobo. Por quê? O lobo, ele é um animal selvagem. Ele não é domesticável, tá? E ele é pouco diferente em seu DNA do cachorro comum, do cachorro doméstico. Mas como é que eu sei se eles são de espécies diferentes? Se eu botar os dois a fazer cruzamento, né? Eles têm, vamos supor, uma loba e um cachorro, né? Os dois copulam, né? O cachorro vai nascer filhote, porque eles são muito parecidos. Só que esse filhote dele, como eles são de espécies diferentes, o filhote não vai conseguir se reproduzir. Ele vai chegar à idade adulta, vai crescer, mas não vai se reproduzir. Então, daí eu determino, esses dois são de espécies diferentes. Assim como eu tenho Panthera pardus, que é o leopardo. Travou. Panthera onca, que é a onça. São 3 tipos de panteras. Quer dizer, 4 tipos de panteras. Porém, cada um vive numa região do planeta. O leopardo vive mais ao norte da África e entre África e Ásia. O tigre, só na Ásia. O leão, na África Central e Sul. E a onça, na região da América. Então, por essa separação muito grande de continentes, entendeu? Muito tempo de reprodução entre eles fez com que eles se diferenciassem um pouco uns dos outros. Eles são muito semelhantes, mas no DNA deles, quando eles se reproduzem, né, na natureza não ocorre isso, já ocorreu em cativeiro, reproduzir um tigre com um leão, nasceu um híbrido, né, a mistura dos dois. Porém, esse era estéril, ele não produz os gametas, nem produz o óvulo, nem produz o espermatozoide. Tá? Eles conseguem crescer tudo, mas não conseguem se reproduzir. Isso é o que determina a espécie. Fala, Pietro. Professor, é igual o livre, é a mistura do tigre com o leão. Ele Isso chega, aí. ele Isso chega, mesmo. ele chega tipo uns 2 metros de altura em pé. Tipo, ele chega na fase adulta, envelhece espaço, só que ele não pode se reproduzir. Sim, ele não produz gametas, ele é estéril, tá? É. Por isso que ele não consegue se reproduzir. E ele envelhece mais rápido também, porque é uma mistura das duas espécies. Kevin? Sir, Vai. assim, Pode falar, tipo, Kevin. tipo assim, existem duas espécies, tipo assim, supondo o lobo. Tipo assim, como veio o primeiro lobo, assim, pra ter essa espécie? Como é que veio o primeiro ser vivo? Era uma célula, né, a princípio. Ele foi através das mutações ao longo dos milhares e milhares de anos, é que vai havendo pequenas diferenças no DNA. E isso, ao longo de milhares de anos, em algum momento, disse, ó, agora vocês são totalmente diferentes. Porque eles, de repente, estavam isolados em regiões diferentes, e daí a reprodução, as condições ambientais, foram selecionando só aqueles organismos resistentes àquele ambiente, e ao longo de milhares e milhares de anos é que deu essa diferenciação. Tanto que não existe lobo, o Canis lupus aqui na região, por exemplo, da América do Sul, da América Central. Existe a América do México em direção ao norte, que existe lobo, em direção aos Estados Unidos, Canadá. Na Europa, na região norte da Europa, na Ásia também. Agora, no hemisfério sul, não existe lobo. Lobo como o Canis lupus. Existe o lobo-guará, que é outro canídeo, que não é canis, é outro
outro gênero. Mas são tudo muito parecidos, eles pertencem à mesma família, daí. São os canídeos. Assim como nós. Se vocês já ouviram na história ou na geografia, o professor Léo, ou a professora Eriedna, ou a Karine, não sei, falando sobre os hominídeos anteriores. O Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus. Olha, tudo, o Homo e o Homo são muito parecidos, assim como o Homo sapiens. O gênero é o mesmo. A característica física é semelhante. Porém, eles são espécies diferentes, que quando reproduzem junto, o filhote deles, o filho, não consegue se reproduzir depois. Ele fica estéril. Eu já determinei, a genética já é diferente. Então, são espécies diferentes. Então, determina por causa da genética. Esse aqui é muito parecido com esse. Mas esse aqui é o lobo, esse aqui é o cachorro doméstico. Eles podem ser, assim, por exemplo, um husky siberiano, que é um cão doméstico, cães familiares, com o lobo, que é bem parecido. Agora, são da mesma espécie? Não. O husky é o cães familiares, por causa da genética. O lobo, canis lupus, por causa da genética. Anterior a esse, poderia ter outro animal que fosse o antecessor deles. Ou seja, um ancestral em comum. Assim como nós tivemos um ancestral entre o macaco moderno e o ser humano moderno. Antes disso, tinha um ancestral comum. Daí, em um momento, gerou os macacos, chimpanzé, macaco prego, gorila, enfim, foi se diferenciando em várias espécies, dependendo da região que eles estavam, e os hominídeos. É isso que determina o ambiente, tá bom? Não sei se me fiz entender. Tá, entendi, obrigada. Nada. Chegando nos reinos, meus queridos. Né? Acho que teve os reinos agora, tá certo. Primeiro reino, né? Reino das moneras. Acho que antes a gente viu vírus, né? Deixa eu ver aqui o dos vírus para a gente dar uma. Tem vírus aqui, vamos pegar o vírus. Quer dizer, não vamos pegar vírus, né? Aula 2. O senhor chegou a falar um pouco sobre corona. Eu vou falar um pouquinho dos vírus aqui agora. Não tá aparecendo do vírus para vocês, né? Não tá aparecendo. Tá, então agora vou aparecer eu de novo aqui, bem barbudo. Parece o Papai Noel. Vou botar o dos vírus agora para vocês verem. Tá, agora eu vou apresentar. Apresentar janela, vírus. Aqui. O professor. Apareceu aí? Apareceu. Tá. O vírus, gente, ele não está em nenhum reino, né? Vocês viram que não tem reino dos vírus. Mas ele é um grupo à parte. Por quê? A principal característica é que ele não tem... Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui, vamos ver aqui. É que ele não tem organização celular. Tá? Então... Por isso que ele não aparece como um reino, ele não é considerado um ser vivo. Ele é um organismo que, ao invadir um hospedeiro, uma célula de um hospedeiro, ele vai possuir algumas características de ser vivo, porque ele vai conseguir se reproduzir e ter metabolismo, mas dentro das células vivas. Então, eles são obrigatoriamente um parasita de outros organismos. Então, eles não são considerados seres vivos propriamente ditos, tá? No momento em que eles invadem um organismo, daí eles podem ser considerados seres vivos. Porém, fora desse organismo, no ambiente, no ar, por exemplo, eles ficam sem fazer reprodução, sem crescer, sem se alimentar, ficam inertes, como se fala, não fazem nada. Igual alguns alunos nessas aulas à distância, não estão fazendo nada. Mas uma grande parte está, mas alguns não fazem, ficam inertes, né? Então, não são alunos, assim como os vírus. Quando eles estão lá na sala, né, ou seja, dentro da célula, estão vivos, estão se reproduzindo, estão fazendo energia, mas usando as características da célula. Então, eles vão utilizar-se da outra célula para poder se reproduzir. Alguns tipos aqui, né? Então, o vírus mais comum, olha, vai ter um DNA,
uma cápsula protetora, né? Alguns têm cauda, outros são esféricos, aqui igual do HIV ou a AIDS. Por exemplo, o coronavírus é bem parecido com o da AIDS. Ele tem essas coroazinhas aqui, ó, para se ligar à célula do ser humano e poder infectar, né? E daí o ser humano não consegue combater muitas vezes, e daí acaba morrendo. O que acontece? O vírus injeta o seu DNA na nossa célula e acaba infectando. Essa célula que foi infectada, ela começa a produzir diversos vírus. Aqui, ó, o vírus se acopla na célula a ser infectada, injeta o DNA, faz a célula, obriga a célula a fazer cópia dele mesmo. No momento que está cheio de vírus, a célula morre e os vírus saem para infectar outras células e começa o ciclo de novo. Então é muito rápido. Por isso que de um dia para o outro, o vírus se reproduz rapidamente. O que nos protege, né? As nossas defesas. O sistema de anticorpos, antígeno, anticorpo. Cada anticorpo é específico para cada antígeno. O que é antígeno e anticorpo, professor? Está me confundindo a cabeça. Bom, o antígeno, ele, digamos que é a identidade do micro-organismo. E o anticorpo é quando essa célula aqui, ó, que é um glóbulo branco, ele identifica esse micro-organismo, ele vai lá e identifica a identidade. Eu pergunto, me dá a tua identidade. Ah, essa aqui é a identidade. Então, eu vou criar várias chavezinhas para te bloquear, que são os anticorpos. E daí o que acontece? O anticorpo se gruda na identidade, que é aquela bolinha vermelhinha ali, ó, ou essa aqui, né? Cada proteína, cada antígeno tem um anticorpo correspondente. Ó. Esse aqui é quadradinho, aquele ali é arredondadinho. Ó. Então, cada um vai ter o seu correspondente. Ele vai grudar e vai dizer para o nosso corpo, aqui está o problema. E daí as células de defesa vão lá e eliminam o problema. Nem sempre acontece o melhor, né? Nem sempre, digamos assim, o organismo consegue combater. Às vezes precisa de uma ajuda. Por exemplo, uma mordida de serpente, né, que tem veneno. A gente tem que usar uma substância chamada soro antiofídico para aquela serpente, para o veneno daquela serpente, para neutralizar. Porque se o nosso corpo fosse produzir o anticorpo, demoraria muito tempo. E o soro já tem o anticorpo e neutraliza a ação do veneno. Já as vacinas, elas vão fazer o estímulo dessas células para que elas produzam anticorpo para aquela doença. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, acho. Não. Tá, deixa eu ver aqui. Temos ainda alguns minutos. Eu marquei só uma hora e meia para vocês, vou demorar um pouquinho, acho quase isso aí, gente. Então, algumas doenças causadas por vírus, né? AIDS, raiva, dengue, febre amarela, gripe, resfriado, poliomielite e sarampo, tá? Então, tá aqui as características, não vou falar de cada uma, porque daí demoraremos muito, vai ser muito específico de cada uma, né? AIDS, eu posso falar só assim rapidamente, ó, AIDS, transmitida contato sexual, sem proteção, né? Ou objeto contaminado com vírus, né? Objeto cortante contaminado com vírus, seringa, navalha, enfim. A raiva, transmitida por mordidas de animais, né? Com a saliva contaminada. Dengue, picada no mosquito Aedes aegypti, por isso que é importante combater o mosquito. Eu tenho uma pergunta. Já vou te dar a palavra. Febre amarela, também no ambiente urbano, pelo Aedes aegypti. Na floresta, pelo mosquito palha, né? A gripe resfriado, por gotículas de saliva ou secreção respiratória. Poliomielite, a mesma coisa. Alguns já têm tratamento, né? Estão estudando agora um coquetel de medicamentos para AIDS novo. Para raiva tem soro e vacina. Para dengue não tem, estão testando também. Febre amarela tem. Gripe e resfriado tem também. Poliomielite também tem vacina. Tá bom? Pode perguntar. Se tu estiver no meio da floresta e tipo, tu for picado por uma serpente, o que tu tem que fazer? Primeiro, se tu não é um explorador da natureza, não vai pro meio da floresta, né? Não. Mas, se caso ocorrer, a melhor coisa que tem é tentar manter a calma.
Pó veneno. Não bota a boca, por exemplo, vai sugar o veneno do braço, essas coisas. Não, isso não, tá? É tentar manter a calma. Por quê? Se a serpente picar, o veneno vai se deslocar pela corrente sanguínea. Está muito agitado, mais batimentos cardíacos vai acelerar o processo de transferência. Então, melhor é manter a calma. É O difícil, senhor né? sabe que eu sou agitado? O senhor sabe que eu sou agitado? A gente sabe que é difícil. Então, e com a maior proteção possível, ficar bem atento para evitar o contato. Né? Porque na nossa região existe muita serpente peçonhenta. Por exemplo, a jararaca, a coral, né? Que são muito peçonhentas. A cruzeira. O senhor Léo já disse que tem esse tipo de cobra lá em Torres. Como é que é? O senhor Léo já explicou que tem esse tipo de cobra em Torres. Sim, não só aqui em Torres, aí no Passo também. Tá? Não é porque eu não tô aí. Ah, bom, tá. É a mesma região, digamos assim, né? Então, nessa região de Mata Atlântica, que é o que nós estamos inseridos, né? Existe cobra coral, cobra cruzeira, a serpente chamada, como é que é? A jararaca, jararaca-sul. Tem diversos tipos de serpentes, né? Então, o vírus a gente acabou de ver alguma coisinha. Vamos lá passar para as moneras, bactérias. Vou fazer a apresentação para vocês, então. Bactérias. Apareceu? Beleza. Bactérias. Então, já falamos um pouquinho das características, né? Todas são unicelulares, são procariontes, ou seja, o material genético está misturado no citoplasma, né? Algumas possuem flagelos. Então, está aqui uma bactéria básica aqui, ó. Então, característica principal, né? Ela é procarionte, que o DNA está misturado no citoplasma, ela contém os ribossomos, aqueles pontinhos, né? Que é o que dá a produção de proteína dela, produção de energia. A membrana plasmática, a parede celular e a cápsula, além dos flagelos ou cílios, né? A bactéria é classificada em 4 tipos principais, gente, ó. Os cocos, que daí pode ser cocos, diplococos, estafilococos, streptococos, enfim, diversos tipos de cocos. Os bacilos, em formato de bastão. Os espirilos, em forma de espiral, né? E o vibrião, em forma de vírgula. Então, é referente à forma da bactéria, está a classificação dela, tá bom? Então, algumas podem ser autótrofas, ou seja, fazer fotossíntese, mas a maioria é heterótrofa, tá? E utiliza o oxigênio. Algumas não utilizam oxigênio para produzir energia. Então, uma que causa doença em nós, que não produz oxigênio. A bactéria causadora do tétano. Então, o tétano normalmente é causado por a gente tem o pé, a mão, enfim, perfurada por um objeto cortante quer dizer, perfura lá com prego, com um pedaço de metal, enfim, e esse metal está contaminado com a bactéria. Como o buraquinho ali se fecha rapidamente, a bactéria fica lá dentro, e lá dentro não tem oxigênio, e ela se reproduz, e começa a apodrecer a região. Então, tem que tomar cuidado, sempre ter a vacina antitetânica em dia para evitar esse processo. A maioria reproduz assexuadamente, tá? Por divisão simples ou fissão binária, né? Uma duplica o DNA e se divide em duas. Ou algumas ainda utilizam a conjugação. Uma troca material genético com a outra, mas é mais difícil. Então, a reprodução principal da bactéria é essa aqui, ó. Travou de novo. Ô, Flor, travou? Travou, rapaziada. Caraca, travou, gente. Bora fazer festa. Eba! Não pode puxar. É uma festa, vai aqui agora. Quero ver. O que vocês estão aí com o microfone ligado? É
que tu travou, sir. Não, é que tinha É que tu- travado mesmo. É que tu deu, é que o senhor deu Blade. Ah, bom. Deu um delay aí. Deu um Blade. Ah, tá. Então, continuamos ali. Tá Tuti, ligado? tuti, tuti. Essa foi boa. Estão vendo a apresentação ainda, certo? Sim. Tá. Então, a reprodução está aqui, ó. De uma, duplica o DNA e gera duas geneticamente idênticas. Isso é fissão binária, bipartição ou divisão simples, tá? As principais doenças aí, cólera, leptospirose, né? Além de outras que eu coloquei aqui, ó. Hanseníase, meningite, tuberculose, tétano, sífilis, gonorreia, né? Que já são outras doenças causadas por bactérias. As cianobactérias são aquelas que são fotossintetizantes. Elas são extremamente importantes para o ambiente, gente, porque elas produzem a maior parte do nosso gás oxigênio, que a gente respira, tá? Então, elas são extremamente benéficas para o ambiente. Além de ser, digamos assim, a base da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos e ambientes terrestres úmidos, tá bom? Aqui também é o sistema de defesa contra a bactéria, assim como os vírus, lá a bactéria tem um antígeno, né? E o anticorpo vai se grudar ao antígeno, que é produzido, e depois a bactéria vai ser destruída, tá bom? Mesmo sistema lá dos vírus. Aqui, vocês viram que aqui já começou as aulas a ficar um pouquinho mais curtinha, né? Já passou 2 aulas aí rapidinho. Alguma pergunta sobre as bactérias, gente? Que, professor? Alguma pergunta sobre as bactérias? Não. Ou seja, só uma pergunta, não tem nada a ver com as bactérias. Mas tu vai passar código hoje pro MASIC? Pra ter atividade? Hoje, as atividades dessa semana é somente estudos, tá? Obrigados. Vai ter o código, vai ter os conteúdos lá, vou passar a sala do MASC para vocês, mas vai ser só estudos, tá bom? Tá bom. Obrigada. I love you. Porque daí vou dar uma semaninha para vocês estudarem aí esses conteúdos que a gente está revisando hoje, tá? Vocês tiraram a Emily do grupo, porque era 1h da manhã, ela ficava mandando mensagem, doido. Pessoal, depois vocês escutem essa parte do grupo aí, tá? Tá. Vamos continuando aqui a aula, que nós temos só mais alguns minutinhos aí. Tava pistola com aquela menina, era 1h da manhã, ela ficava mandando mensagem. Desliga o microfone, Pedro. Ah, Protista, gente, aí, ó. Tá aparecendo para vocês. Ó. Reino dos protistas, então, também são unicelulares, só que agora são eucariontes. E alguns podem ser pluricelulares, no caso das algas, né? Os protozoários, né, que são um dos tipos de protistas, eles podem ser classificados em 4, né, de 4 maneiras, a partir da estrutura locomotora, tá? Então, eles têm a classificação como ciliados, né, os protozoários podem ser ciliados, né, através de cílios, como se fossem remos, os flagelados, né, como flagelo, cauda, os risópodes, no movimento de ameba, né, então ele prolonga a membrana, como se fossem braços, falsos pés, né, e contrai, digamos, a membrana plasmática para deslocar o citoplasma, e os esporozoários, aqueles que não têm estrutura locomotora, e daí eles precisam de algum agente do ambiente, ou água, ou outro organismo. Algumas doenças, né, a malária, leishmaniose, giardíase, amebíase, toxoplasmose e doença de Chagas. Então, cada um tem o seu transmissor ou a sua característica de transmissão. As algas, assim como as cianobactérias, elas também servem, além de servir de base de cadeia alimentar aquática ou ambiente terrestre, elas são extremamente importantes, principalmente as unicelulares, para a produção de oxigênio, tá? E algumas pluricelulares, elas são utilizadas para alimentação, no caso da alface do mar, que são as clorofícias, ou as algas verdes, as algas pardas ou marrons, que são usadas na agricultura como adubo, né? Também para extrair o agar, que é aquela substância que dá a consistência gelatina. Algumas podem atingir 60 metros de comprimento, ao tamanho, né? Imagina uma alga de 60 metros de comprimento.
E as algas vermelhas, que são as rodofícias, que também podem ser consumidas, algumas delas como, por exemplo, na culinária japonesa, ali no sushi, sashimi, sei lá os nomes desses alimentos, é sushi, sashimi, merebi, biribi, biribi, tá? Tudo com i. Mas o nome da alga ali, então, é a alga nori, né? Que é uma alga utilizada nesse tipo de alimentação da culinária japonesa, tá? Mas no restante, assim, esses conteúdos mais agora, vocês podem estudar um pouquinho das doenças, de repente vai ter uma comparação, né? Malária, leishmaniose. Leishmaniose não é muito comum hoje em dia, mas a malária ainda tem, giardíase ainda tem, a amebíase, toxoplasmose é muito importante na nossa região, né? A transmissão é muito fácil. Doença de Chagas, ela não é tão comum hoje em dia, mas pode ocorrer. Então, preciso que vocês estudem esse tipo de atitude, tá? Então, o reino dos protistas eram estes. Chegando ao reino dos lindos funguinhos. Vou voltar, botar outra apresentação. Vamos pegar os fungos aqui primeiro. Não, aqui é poríferos quinidários, fungos. Funguinhos, vamos lá. Reino dos fungos. Acho que é este. Reino dos fungos. Vai chegar aí para vocês. Na aula 7 a gente viu, na aula 5 a gente viu os fungos, né? Então as características, né, dos fungos. São eucariontes, podem ser pluricelulares ou unicelulares. Todos são heterótrofos, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos ou de restos de matéria orgânica. Podem ter associação simbiótica, né, com outros seres vivos. Nos pluricelulares, como por exemplo aqui o cogumelo, né, eles produzem as hifas, essas partezinhas aqui, que vão formar o micélio, tá, que é todo o conjunto. E esse micélio vai se formar em corpo de frutificação, que é o chapéu aqui, e depois forma os esporos, que são as células reprodutoras, tá? Os micélios, a hifa, por exemplo, seria as raizinhas. O micélio é o conjunto dessas raízes e o corpo do cogumelo pluricelular. Já como que o fungo se reproduz? Né? Através da produção de esporos. Essa estruturinha, como se fosse uma célula especializada, que ao cair no solo, no momento que encontra a condição apropriada, ela germina e forma novos fungos. Isso serve tanto para a produção de fungos unicelulares como pluricelulares. Tá? Alguns fungos ainda podem ser classificados em decompositores, parasitas ou mutualísticos. Né? Decompositores porque eles fazem decomposição, a maioria deles fazem isso. Né? Então, elas são importantes para a natureza. Parasitas, alguns podem causar doenças e outros são mutualistas. Se associam a algum organismo. Na reprodução, os esporos, né? Além disso, para reproduzir, ele pode usar ainda a fragmentação ou o brotamento. Então, também de forma assexuada. Alguma classificação mais científica, né? Os zigomicetos são os fungos que vivem no solo e são parasitas de animais e vegetais. Por exemplo, o bolor, aquele bolor comum, né? Os ascomicetos têm importância econômica porque eles podem produzir antibióticos e bebidas alcoólicas e até mesmo alimentos como o pão. Por exemplo, a penicilina, medicamento, né, que é um antibiótico, produzido a partir do gênero Penicillium, Penicillium notatum, mais especificamente, a espécie. E as leveduras, que são os fermentos, tá? Que auxiliam na produção das bebidas alcoólicas e dos pães, bolos, enfim. E os basídiomicetos, que são os cogumelos comestíveis, aqueles que formam o chapéu. Mas também existem os venenosos que causam doenças em vegetais, como, por exemplo, aquela fungo de prateleira, que a gente chama de orelha de pau. Aqueles que ficam grudadinhos na lateral das árvores e formam, parece, uma orelhinha laranja, branca, enfim, que ficam como se fossem prateleirinhas ao entorno do tronco. Tá? E a maioria desses fungos, né, pluricelulares, eles são decompositores.
Algumas doenças que eles podem causar, principalmente as micoses no ser humano, né, gente? Pode ser na pele, como também pode ter em outros órgãos, né, do corpo humano. Pode haver contaminação de alimentos, toxinas, né, e acabar nos causando problemas. Alguns fungos aqui, né, os comestíveis, champignon, shimeji, o seki, né, portobello, o shiitake. Então, tem alguns que são comestíveis, né? Outros auxiliam na produção de bebidas alcoólicas, queijos, né, pães, bolos, enfim. Aqui é o medicamento, a penicilina, ela é injetável, pode ser em comprimido, tá? Então, dos fungos era isso. Então, não tem... Estou fazendo uma apresentação mais rapidinha para a gente poder ver tudo aí, tá bom? Perguntas? Ô, professor, professor Thiago, depois teria como me enviar o vídeo da aula. A aula vai ficar disponível depois, tá? O vídeo? Chegando agora nas últimas duas aulas. Poríferos e quinidários, tá? E vou apresentar aqui poríferos e quinidários. E os nemateumintos e plateumintos. Vamos ver se vai certinho aqui. Foi. Ô, professor, eu quero perguntar um negócio. Fale. Vai ser quanto tempo de aula? Tá acabando agora. Beleza. Quem é que tá falando? Eu, Eu quem? G. Ah, tá. É que eu não tô vendo ali a imagem na apresentação. Não é que eu tô em Jaraguá, daí tô no celular da minha tia. Tá. Então eu tô terminando aqui já. Poríferos e quinidários, gente. Poríferos e quinidários é o que a gente conhece por esponjas e águas vivas, por exemplo. Tá? Eles, ó, as esponjas, elas têm o corpo poroso, por isso o nome de porífero, tá? Em que a água entra pelo poro, passa por essa cavidade interna, que é o átrio, e sai pelo ósculo. Eles se alimentam assim, por filtração. Ó. Essas células aqui de dentro, que são os coanócitos, elas vibram as caudas, a água entra, as partículas são capturadas, se alimenta e a água depois sai sem as partículas já digeridas. Então, a alimentação é fácil. Reprodução por espermatozoides, né, e óvulos, então foi reprodução sexuada, ou por brotamento e fragmentação. Bem fácil. Os quinidários são as águas vivas, elas produzem uma substância urticante normalmente, né, para se defender e para capturar. A boca desses animais, ó, sempre na boca central, e os tentáculos, tá? Que ficam voltados para cima. Quando é um pólipo, voltado para cima, igual a anêmona, né? E quando é uma água viva, uma medusa, então, a boca é voltada para baixo. E elas nadam dessa maneira, tá? Então, a reprodução pode ser sexuada quando é uma medusa e assexuada quando é um pólipo. E a alimentação dos quinidários é carnívora, tá? Sempre capturando o alimento através dos tentáculos. Então, aqui é uma revisão mais simplesinha, aqui, gente. Mais curtinha, porque são tipos de conteúdos bem curtinhos, né? Então, vou para o último conteúdo, que é né, plateumintos e nemateumintos, só que estão em duas apresentações. Agora, vamos para os plateumintos. O que é um plateuminto? Um verme achatado. Verme achatado, que o mais conhecido deles, né? Esse aqui é uma planária. Aqui é o esquistossoma, não é tão conhecido, né? Mas esse aqui causa doença. A planária, talvez você nunca tivesse escutado. E a mais conhecida é a tênia, né? Essa ela pode chegar até 16 metros, gente, dentro do nosso intestino. É um parasita. Se fixa e suga os nossos nutrientes. As planárias, elas são de vida livre, elas ficam no ambiente. Elas normalmente são detritívoras, se alimentam dos restos de outros seres vivos. Elas possuem uma estrutura chamada de ocelo, que serve para saber se está claro, se está escuro, eles não enxergam, né? Então, ocelo, a boca na parte de baixo do corpo, na parte ventral, ó, tem uma faringe por onde ela se alimenta e um poro genital. A reprodução dela pode ser sexuada através de troca de espermatozoides, né, pelo poro genital, ou por fissão. Uma divide-se em duas. Já as tênias, elas podem chegar a alguns metros, né? Ela possui uma estrutura
chamada de escólex, que é a cabeça, e pescoço, e o corpo, que é cheio de segmentos, que são as proglotes. E são nesses segmentos que estão os ovos. Elas se autofecundam, elas são hermafroditas e se autofecundam. São parasitas do nosso corpo, tá? Além disso, nós temos ainda o esquistossomo aqui, ó. Tem macho e tem fêmea. Eles ficam dentro do nosso corpo. Olha como é que ocorre a reprodução das planárias, ó. Se dividir ela em 3, ela se regenera. Então, reprodução assexuada, reprodução sexuada, a tênia, o ciclo, né? Ó. A gente come carne de boi ou porco mal passada que contém os cistos. E daí a gente se infecta. O animal adulto se desenvolve no nosso intestino. Depois... Oi? E depois nós eliminamos os ovos através das fezes. A tênia sólida é pela carne de porco, né, contaminada. A gente ingere os cistos da carne, os cistos vão pelo estômago, chegam ao intestino, se desenvolve em um adulto, e depois a gente elimina pelas fezes os ovos e que pode ser ingerido por um animal de novo. O esquistossomo, né, através da falta de saneamento básico e que a pessoa eliminou suas fezes no local inadequado, ela estava doente, os ovos chegam na água ela vira uma larva, vai para uma espécie específica de caramujo, caramujo sai uma outra larva cercária que invade o hospedeiro que está lá na água contaminada. E daí acaba contraindo o verme. Então, esse é o plateuminto. E por último, o nemateuminto, que é outro tipo de verme. Sei que agora deu uma aceleradinha, né? Mas é justamente porque agora os conteúdos são mais simplesinhos e que a gente consegue visualizar melhor. Tá? Então, os nemateumintos, que eu acho que é essa aqui. Não, é essa aqui mesmo. Nemateumintos. O verme mais conhecido, né, é a lombriga. Por que nemateuminto, né? A nematóide vem de corpo cilíndrico, né? Um corpo cilíndrico e afinadinho na ponta, como uma minhoca, só que ela não tem segmentos. Então, é um corpo cilíndrico e alongado. Então, por isso, nemateumintos, vermes de corpo cilíndrico. Então, o mais conhecido é a lombriga, né? A lombriga causa ascaridíase. E hoje em dia é mais difícil, né, gente, de ter pessoas com contaminação, porque já tem o esgoto ou tem fossa, ou é por o esgotamento sanitário da Casan, ou da Casan não tem, mas da Corsan tem, né? Então, a gente tem esses dois tipos, né? O esgoto é tratado. Mas, antigamente, o esgoto do vaso saía na rua. E daí a pessoa se contaminava com as fezes e acabava contraindo a lombriga, né? Ou comia alimento contaminado com ovos da lombriga, tá? O principal tratamento é a higiene, né? Como é que eu vou dizer? Hábito de higiene adequado, instalações sanitárias adequadas, água tratada, lavar bem os alimentos, cozinhar bem os alimentos, né? Já o amarelão, né, que é a barriga d'água, pode ser causada por vermes como o ancilóstomo e o necátor, né, que acaba sendo contraído também por água contaminada, né? Ó, vou trazer os ciclos de vida aqui, ó. Lombriga, 2, né, macho e fêmea, o macho e a fêmea quase do mesmo tamanho, né? Quando, né, em média, né? Se a gente pegar o maior macho e a menor fêmea, são quase do mesmo tamanho, né? Já o ancilóstomo, né? Esses animaizinhos aqui, ó, o necátor e o ancilóstomo, se fixam lá no intestino delgado e começa a sugar o sangue. E a gente fica com aspecto amarelado, né? Então, aqui está o ciclo do necátor, ó. Ele, pela cabeça é que ele se fixa. O oxiuro, né? Aqui é a região anal, ó. Aqui estão os vermezinhos, ó. O oxiuro, ele causa coceira na região anal. Então, causa lesões também, tá? Então, há uma contaminação, ele vai para o sistema digestório e se acumula nessa região do reto aqui, ó. E na região do ânus. E daí a pessoa tem sintomas, pode ter vários sintomas. Então, o ideal é fazer tratamento com vermífugos, né? Com remédio para matar o verme. As filárias, né? Que a filariose causa essa doença aqui, ó, elefantíase. É um bloqueio dos canais, que são chamados de vasos linfáticos, que drenam fluidos corporais. E daí a pessoa começa a acumular líquidos
e fica com esse aspecto aqui, causado por um verme cilíndrico também, bem pequenininho, ó, e transmitida por moscas ou mosquitos hematófagos, que estão contaminados. Tá bom, gente? E agora, eu acredito que a revisão saiu mais longa do que eu esperava, tá, gente? Espero que... Desculpe a demora, para ter durado até no máximo até umas 4h30, tá? Janzinho tomando café. Professor, Tá? Pode perguntar, quem ia perguntar? eu, Catrina. A lombriga pode chegar até qual tamanho? A lombriga pode ter de 15 a 40 centímetros. Tá. Quase meio metro. Tá bom, obrigado. Então, esses eram os conteúdos, tá, gente? Espero que tenham aproveitado ao máximo. Esse vídeo vai estar disponível para quem quiser assistir depois. Daí assistam as partes que vocês têm dúvida. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Se não, obrigado pela participação de vocês. Estudem um pouco essa semana, tá? Fala, Pedro. Tchau, vou jogar Valeu, falou. Tá bom, falou. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tá, Nossa, gente. tá na hora de eu jogar meu Flix Fire, meu Você não quer mais, falou? Tá bom, tchau, tchau. Vai ter recuperação na próxima semana? Falou, senhor. Semana que vem será a recuperação trimestral, tá? A avaliação vai estar disponível no MASC e eu vou disponibilizar o código no grupo, Entendi. Obrigada. tá? Como é que faz Já aqui pode- que eu não sei? Para sair, só clica na tela e aperta o botãozinho vermelhinho do meio. Ah, tá. Então, tchau. Tchau, tchau, até. Falou, vou ver meus vídeos, jogar Free Fire, fazer várias coisas. Tá Tchau. bom, vai lá, tchau, tchau.